Olá, vou começar com a apresentação da segunda parte do trabalho de criação de um modelo de inteligência computacional utilizando o Microsoft Azure, para que podemos fazer avaliação em chapa de aço e seus defeitos. O grupo é formado por mim, Kaique, pelo Denner e Luiz Gustavo. Inicialmente temos a nossa base de informações que retiramos do Kaggle, que possui uma planilha .csv. Nessa imagem temos os dados e suas respectivas posições de cada experimento. O interessante dessa planilha é que a gente consegue posteriormente manipulá-la de acordo com a necessidade. Nessa planilha aqui temos os nossos targets separados por coluna. Targets são as falhas que podemos encontrar nos experimentos. Ou seja, a gente pegou a base de dados e transformou em uma única coluna, com o intuito de facilitar o processamento. Aqui temos os datasets, onde a gente colocou a nossa base de dados e o target. E aqui no Split Data a gente colocou com o intuito de fazer uma análise de dois modelos diferentes para que no final a gente consiga fazer uma comparação entre os modelos estudados. Como o nosso problema ele é um problema do tipo de classificação, então a gente optou por escolher dentro do Machine Learning um multiclass, que é um sistema de classificação dos dados, né? Então a gente comparou os 4 multiclass, Decision Forest, Decision Jungle, Logistic Regression e Neural Network, para poder fazer a avaliação dos dados utilizando esse modelo. Nessa próxima etapa, a gente precisa treinar o nosso modelo com uma coluna específica da nossa base de dados, que é uma coluna de treino. Então, para isso, a gente utiliza o Train Model. O Train Model tem 2 entradas e uma saída. Uma entrada, ele recebe o modelo que a gente escolheu anteriormente, então a gente vai trabalhar com esses 4 modelos, então cada hora vai variar a entrada do Train Model, e uma com a entrada dos dados de treino, que é dessa coluna específica da nossa base de dados. E a saída do Train Model, ele é uma saída para o módulo de avaliação do desempenho desse modelo. A avaliação dos modelos que a gente está testando no nosso algoritmo, ela é dada pelo Score Model. O Score Model ele tem 2 entradas e também tem uma saída, assim como o Train Model. Só que ele avalia o desempenho do nosso modelo e passa essa informação para o próximo módulo. Então, as entradas do Score Model são os resultados desse treino do nosso algoritmo e a entrada dos dados reais de teste. Então, a gente tem algumas informações treinadas e a gente tem as informações reais, e o Score Model ele faz essa analogia comparando resultados de treino com as entradas do dado de teste, e ele informa para o método de avaliação qual que é a qualidade desses resultados. A próxima etapa consiste do módulo Evaluate Model. Ele simplesmente vai pegar as informações dos 2 scores model, ou seja, as duas avaliações quantitativas a respeito dos dados que a gente escolheu lá no início, e ele vai avaliar de acordo com algumas métricas que o programa já tem inserido dentro dele, qual que é o melhor modelo dentre os que a gente está comparando, geralmente 2:2, né? E nesse nosso caso a gente está comparando 2:2. Então, depois dessa etapa, a gente parte para a análise dos resultados em si mesmo gerados pelo Evaluate Model. Aqui nós apresentamos a configuração final do experimento e vale ressaltar quais são as métricas que o Evaluate Model ele trabalha. Então ele trabalha com as métricas de acurácia, de precisão e de recall. O que é a acurácia? A acurácia é a qualidade que o modelo tem da proporção dos resultados verdadeiros para o total de casos. O que é a precisão? A precisão, ela me mostra a quantidade de resultados verdadeiros sobre a quantidade de resultados positivos. Então, quão preciso o experimento está sendo. E o que é o recall? O recall é a fração dos resultados corretos que esse modelo que a gente está trabalhando, ele retorna. Entrando agora na parte de resultados, nós vamos mostrar cada resultado individual dos métodos utilizados. E o nosso problema, como foi dito antes, são defeitos na chapa de aço e possuem 7 tipos de defeito. Só explicando de forma geral esse tipo de gráfico de resultado, tomando como exemplo o defeito 2, né? 94,3% o método conseguiu identificar, sendo o defeito 2 e definindo-o como defeito 2. Então, nessa diagonal é a parte onde ele acertou cada defeito e cada método. Aqui mostrando Multiclass Decision Jungle, Multiclass Decision Forest, Multiclass Neural Network e Multiclass Logistic Regression. E aqui nessa tabela são todos os resultados juntos, e onde o Multiclass Decision Forest obteve melhor resultado sobre todos.